Eu queria dizer que eu tenho um prazer enorme mesmo de ter participado desse encontro. Eu acho assim que nem tudo é verdade, né? Mas eu gosto. De fato, eu sou um pouco transgressora, não aceito essa. Até eu fiquei com vontade de falar naquela hora que falando do pessoal que tinha bastante gente, né? Tinha bastante gente do núcleo, que havia uma proibição aqui na PUC de ter, a partir de um determinado momento, de ter ouvinte, né? Você não tem, não aluno ouvinte, eu tenho pesquisadores visitantes. É uma maneira de por isso que eu sempre achei que tem determinadas horas que há necessidade mesmo de peitar, né? Peitar a questão, porque, na verdade, o que acontecia comigo? Acho que está melhor. Eu não sei o que acontecia comigo. O que acontecia comigo é que eu tinha aquele grupo de alunos acadêmicos e as coisas estavam acontecendo lá fora. E nós tínhamos uma pressão de fora, de pessoas que queriam discutir os problemas que eles tinham lá, com algum grupo que pudesse fazer alguma ajuda, né? Que pudesse trazer alguma reflexão. Então, isso começou no grupo da relação teoria-prática. O Fernando foi o pesquisador visitante nosso, tá? Quando ele ainda estava fazendo um curso de serviço social em Franca, né? Ele veio num grupo, né, e participaram, e depois também continuou o tempo todo conosco, todo o tempo que vocês ficou no núcleo. Então, era esse tipo de questão que nos interessava saber, assim como nós sabíamos que as pessoas, aquelas pessoas que estão ali na prática, precisavam discutir essa prática com alguém, né? Nós que estávamos na academia precisávamos discutir a prática deles, né? Conhecer que avanços ou que dificuldades eles estavam tendo, né? Na verdade, a gente foi mais procurado pelas pessoas que tinham dificuldades e nós procuramos os que tinham os avanços, né? Então, o núcleo foi um núcleo que ouviu o trabalho e a experiência de N profissionais excelentes, com trabalhos maravilhosos, e nós temos todos eles gravados, graças ao Plínio. Aí quero fazer um agradecimento especial para ele, não é todo o tempo do núcleo. O Plínio está comigo há 10 anos, filmando todas as sessões do núcleo, as externas e as internas. Então, isso tudo agora está tudo catalogado. Então, nós temos todo esse ensinamento aí que nós recebemos, né, com possibilidade de uma divulgação maior, né? E podemos passar também para Abigail também conhecer esse caminho que a gente foi tomando, né? Mas, então, algumas coisas já foram tratadas aqui, mas eu quero reforçar que uma coisa é a da verticalidade, eu chamo mais de transicionalidade. Por que eu não concordo muito com a Inter? Porque não são... O que interessa ali não é que fulano é psicólogo, o que interessa é que nós todos estamos discutindo uma questão que é complexa. E alguns têm uma parte de informação sobre uma parte dessa complexidade.
E que o importante, então, é a gente chegar no todo, né, nessa discussão. Então, quanto mais transdisciplinar, quanto mais transitarem diferentes disciplinas naquele grupo, mais nós completamos esse quadro, né? Mais a gente consegue compreender aquela situação mais por inteiro. Então, nunca o núcleo funcionou sem visitadores, sem pesquisadores visitantes. E muitas vezes, estou um pouco emocionada por isso que eu estou. E muitas vezes os pesquisadores visitantes, no ano seguinte ou no semestre seguinte, já era aluno regular na PUC, né? Foi também uma grande porta de entrada na PUC, né? A grande maior parte dos visitadores ficaram no ano seguinte alunos regulares. Então, isso também é uma demonstração de que o serviço social tinha o que dizer, mesmo para as outras profissões. Mas tinha muito que ouvir também. Nós também sozinhos, a gente se perde em algumas questões. Uma coisa que me escapou, que eu não falei, e que eu gostaria de dizer aqui agora, é que passar um pouco, é a questão da prática, a questão do trabalho do serviço social no campo me preocupa muito. Nós temos muita preocupação de aprender as determinações, né? As determinações socio-históricas. Nós estamos muito capacitados a localizar as determinações socio-históricas, mas a gente tem cuidado pouco da parte de como eu vou agir, né? Essas determinações estão ali, elas estão ali. Alguma coisa nós temos que fazer, né? Nesse contexto aí. O que, como, né? Essa é uma indagação que a gente há muito tempo não tem feito, ou tem feito pouco demais. Então, eu vou aproveitar aquela categoria da totalidade, né? Então, eu acho que nós que acreditamos nas categorias, né, trabalhadas por Marx e depois por tantos outros autores, com tanta propriedade, temos conseguido trabalhar com parte delas, mas não com elas todas, na construção do nosso trabalho, né? A própria categoria da totalidade, que ela diz é que qualquer situação, ela se dá, né, a partir de múltiplas e diversas determinações. E nós nos preocupamos muito com as determinações socio-históricas maiores, mas nós nos preocupamos menos com as conjunturas e com aquela vida de local mesmo, no terreno, que agora fala, né? Espaço no terreno. Então, naturalmente, as determinações socio-históricas são fundamentais. Nós temos clareza, né? Que essas coisas não são por acaso, né? Existem interesses, existem grupos, né? Que estão ganhando com esse jogo, né? Nós temos que saber isso, mas também temos que saber o que está acontecendo naquela conjuntura, o que está acontecendo naquele grupo familiar, o que está acontecendo naquele espaço, quais são as crenças, qual é a cultura daquele lugar, né? Então, isso tudo é parte daquilo que se chama totalidade, né? Totalidade é o conjunto todo do conhecimento que você vai ter.
E, em geral, a nossa grande ênfase é na explicação mais ampla. E ela não chega no espaço, não chega no chão da fábrica. Um pouco isso. E aí, com isso também, isso vai trazer um outro resultante, que para mim, eu estou falando de testamento, tá? Eu último que colocar aqui as minhas preocupações. Eu vou continuar, como disse a Travigail, eu sou do grupo, né? Quem foi sempre será, então eu serei e sou, né? Mas estou sempre à disposição, mas naturalmente eu vou ter um espaço de tempo maior e para meus estudos, meus trabalhos, mas nunca vai ser tão grande quanto eu preciso. Então, na verdade, quando nós temos, se nós temos essa perspectiva assim, tão ampla, e nós vamos ter que trabalhar, nós temos também que pensar como trabalhar. Essa é uma outra coisa muito importante dentro da UNICEF. Então, nós temos algumas pesquisas, e uma pesquisa, por exemplo, que nem eu toquei, nem ninguém aqui tocou, que é a ADAPAR, Associação de Pais e Amigos de Adolescentes em Risco, uma ação que nós desenvolvemos em São José dos Campos. Silvia Lousar, cuidado. Eu estava dormindo naquela hora. A Silvia é a minha grande companheira nesse trabalho, né? Mas o que foi? Então, a gente detectou uma questão séria, que era o número de crianças, de adolescentes de São José dos Campos, em privação de liberdade, né? Aqui em São Paulo, porque naquele tempo não tinha ainda regionais, né? Então a gente resolveu fazer uma pesquisação. Como lidar, na verdade, foi aquela época que pouca gente deve lembrar, porque é coisa bem antiga, em que crianças, meninos foram mortos dentro da FEBEM. Eles fizeram, a Silvia estava no portão do quadrilátero, quando isso estava acontecendo lá dentro, né, Silvia? Porque já é uma coisa lá dentro, já estava com a parte funcionando. Mas esse é vamos dizer, o ápice de um processo em que os meninos puseram fogo no chão. E os vigilantes fecharam a porta, não deixaram os meninos sair, e eles morreram queimados, com as mães todas no portão, a Silvia e o Padre Júlio também. Então era uma situação trágica mesmo, era um momento trágico da história. E aí, antes disso, então, nós já tínhamos percebido essa dificuldade e achamos que tínhamos que fazer um trabalho lá em São José dos Campos, que era assim, aprender como se lida com isso, né? Então nós resolvemos pegar um caminho que era como se lida com as famílias desses meninos, né? Porque até da discussão dessa decisão, eu lembrei, na época do governo militar, em que se dizia o seguinte: quem pode defender as pessoas presas, os presos políticos, é só a família, né? Então, ela é a família que é a pessoa habilitada pela sociedade para realizar essa defesa. Então, nós criamos a PAR, que é com as famílias dos adolescentes que estavam em prisão, privação de liberdade. E foi um trabalho, nós fomos 4 anos de trabalho, 4 anos de trabalho que realmente nós conseguimos, inclusive, só para vocês terem uma ideia, e está fotografado. Deixa eu avisar que eu estou fazendo o legado. Então, quando fotografias, contando as histórias, fotografias, para depois entregar para a Abigail, para ela dar continuidade.
Mas então nós temos a fotografia de. A Silvia me mandou muito obrigada. Eu te devolvo, depois que tiver. Mas, então, por exemplo, eles passaram a frequentar o DEJE, que é o Departamento de Execuções. Vou contar uma piadinha, tem muito pouco tempo. Não é uma piada, não, é um fato até triste. Mas que um dia nós estávamos lá na PAR, veio uma mãe chorando. E eu falei, e nós perguntamos para ela por quê. Ela disse, meu filho vai ser executado. Ele foi para o DEJE, Departamento de Execuções. E aí a gente teve que conversar e acalmá-la, né? Até nós temos uma relação muito grande com o judiciário. Também para esse trabalho, esse tipo de trabalho, tem que fazer as relações com os diferentes, né? Você vê o doutor Reinaldo que esteve aqui, é o nosso grande parceiro, né? Marta Toledo teve no início. Marta Toledo teve aí, o Ministério Público. É o pessoal todo, nós tínhamos, vamos dizer. Então, eu estou contando uma coisa e lembro de outra coisa. É que quando se fala em trabalho em rede, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Porque eu acho que o trabalho que nós fazíamos ali era um trabalho em rede. O trabalho em rede é basicamente um trabalho de relações. Você trabalha em rede quando você se torna amigo daquele outro. Tá? Em que aquela outra pessoa confia em você e você confia nele. Aí a rede funciona, né, de uma maneira legal. Senão, são compromissos profissionais e profissionais. Aí ninguém batalha por que aconteça ou não aconteça. Né? Se é alguma coisa pensada e nós conseguimos estabelecer uma rede, basicamente, que era do tipo de criança e adolescente que a gente estava tratando, basicamente com o Judiciário e o Ministério Público. Né? E da Defensoria, que não existia, o único defensor existente, também ele foi, inclusive, do núcleo magiano lá do Fraceto. Né? Então, também era gente nossa. Né? Então, a gente conseguia avanços. Então, eu só quero completar isso para mostrar. Então, a pesquisação, na ação, essa pesquisa, nós estávamos aprendendo como lidar com famílias, mas não era para distribuir cesta básica, né? Era pobre, mas nós não íamos distribuir cesta básica, nem íamos aconselhar como faz orçamento. Né? A grande preocupação delas naquela hora era que seus filhos estavam presos e correndo risco. Então, o que nós íamos prepará-las é para a defesa dos seus filhos. E para esse preparo da defesa dos seus filhos, elas tinham, inclusive, que aprender a conversar com a autoridade. Então, a gente fazia até sociodrama, né? Ela tinha hora que ela era juiz, tinha hora que ela era o juiz, tinha dedo no nariz dela. Para elas poderem se libertar do medo da autoridade, para poder conversar com essas pessoas. Então, também a diretoria da PAR era dos pais, era eleita, né? Eram os pais, nós éramos consultores da PAR. Né? Quando eles tinham, nós íamos, né? Tinha gente que ficava lá mesmo o período todo, mas nós éramos consultores. Quem realmente fazia as determinações eram as próprias famílias. Então, eu quis dizer esse trabalho, porque esse trabalho é, ao mesmo tempo, uma pesquisa sobre a questão, mas é uma pesquisa como sobre trabalhar uma questão, né? Que a gente discutia como é que a gente vai trabalhar com essas famílias, né? E fomos achando caminhos. Uma parte de caminhos elas mesmas nos mostravam quais que eram, mas boa parte a gente ia descobrindo, né? E a outra coisa importante
é a confiabilidade, né? As pessoas trabalham bem conosco quando elas sabem, confiam que aquilo que elas estão fazendo tem sentido no contexto da vida delas e aquilo que a gente fala é importante para elas. Então, isso, eu acho que esse trabalho que a gente conseguiu fazer na PAR naquela época, mais ou menos resume o que nós pretendíamos. Nós pretendíamos mesmo achar caminhos. Assim como esse trabalho de Santos, era achar caminhos mesmo para a prática, para o trabalho em rede. E nessas vezes todas a gente conseguiu resultados interessantes. Eu ia falar e tinha parado, né? Nós temos até fotografias, por exemplo, de uma mesa, em torno da mesa, alguns pais, o juiz, o promotor, sabe? E eles folheando o processo e contando as pontas do processo, e os pais explicando, né? Então eles passaram a perceber aquelas pessoas como pessoas e não como aqueles pobres coitados que não sabem tratar dos filhos e eles estão né? O número do processo também. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a vocês todos. Eu quero agradecer muitíssimo a Rita, não estou vendo a Rita. A Rita está aqui, Rita. Rita, você preferiu esse nosso encontro à sua tese, né? Agora é hora a Rita assumiu isso com coração e cabeça, né? Mas agora você tem que... agora está fechado, você tem que continuar o nosso outro trabalho, né? Mas eu quero agradecer muito a vocês todos, dizer que é muito bom, tem gente que não via há muito tempo, né? E que hoje pude ter esse prazer de abraçar, de estar junto. Isso não tem preço, né? Como diz o anúncio, né? Isso não tem preço. Então, muito obrigada para vocês.